Oi, pessoas do quarto ano A, B e C. A Prof. Milde vai gravar algumas aulas para vocês, algumas explicações sobre aquele conteúdo que nós passamos para vocês a semana passada, sobre aquelas atividades que era para vocês fazerem em casa. Eu vou começar com matemática, na página 34. Muitos milhares. Vamos ler o textinho. Vai haver um torneio de basquetebol na cidade. O jogo da final vai acontecer no ginásio da escola, que tem 1.600 lugares. No total são 16 times, 160 atletas e Fabiana faz parte do time da escola. A Fabiana está dizendo aqui do lado, ó, eu sou a cestinha do time. Vocês sabem o que é ser uma cestinha do time? Ela que faz mais pontos, ela fez mais pontos nesse torneio. Você sabe como é o jogo de basquetebol? Bom, o jogo de basquetebol é aquele que os jogadores, com uma bola parecida com essa da Fabiana, arremessam em uma cesta, tem que acertar essa cesta. Todos os times têm o mesmo número de atletas. Quantos atletas são em cada time? Em cada time são 6 atletas, se eu não estou enganada. Você já conhece o ábaco, não é mesmo? O ábaco é um instrumento de contagem em que a haste representa uma ordem do sistema de numeração decimal. Unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades. A quantidade de argolas representa os algarismos considerados em cada ordem. As hastes vazias são representadas por zero. Então, aqui ao lado tem um ábaco. As hastes estão vazias, da unidade, dezena e centena, só na unidade de milhar tem uma argola, que está representando o número 1.000. Que número está representado nesse ábaco é o que vocês vão ter que escrever aqui, ó, nesse espaço, 1.000. Se fizeram isso, muito bem, parabéns. Lápis na mão. As atividades de 1 a 4 estão relacionadas ao torneio de basquete. Escreva no quadro de ordens os números que se pede. Times. Quantos times participaram desse torneio? Foram 16. Coloca o 1 na dezena e o 6 na unidade. E escrita por extenso, 16. Corrija aí se estiver errado, hein? Com Z e com 2 S's. Atletas foram 160. Coloca o 1 na centena, o 6 na dezena e o 0 na unidade, para completar a casinha. Escrita com palavras cento, com C, e 60, com S e depois 2 S. Faça a correção. Lugares. 1.600 lugares. Coloca o 1 na unidade de milhar, o 6 na centena, o 0 na dezena e o 0 na unidade, para completar as casinhas. Escrita com palavras 1.600. 6 com S e C. 600. Não esqueçam de colocar os pontos finais nas palavras aí, nas frases, tá? Decomponha esses números considerando as ordens. A decomposição. Primeiro, o número 16, que é o número da quantidade de times, que é igual a 10 mais 6, que é igual a uma dezena mais 6 unidades. Atletas. 160, que é igual a 100 mais 60, que é igual a uma centena mais 6 dezenas. E o número de lugares, 1.600, que é igual a 1.000 mais 600, que é igual a uma unidade de milhar mais 6 centenas. Se fizeram isso, está corretíssimo. Parabéns para quem acertou. Página 35. O que foi mudado nos números do quadro de uma linha para outra? Bom, o que mudou ali de uma linha para outra? Mudou a ordem dos números. E conforme mudou a ordem dos números, né, dos algarismos, mudou o valor de cada algarismo. Do 1 e do 6, eles mudaram o valor. Agora represente nos ábacos a seguir os 3 números desse quadro. Então, o que vocês devem fazer? Representar o 16 no primeiro ábaco. Coloca uma argolinha na dezena e 6 argolinhas na unidade. 160, uma argolinha na centena, 6 argolinhas na dezena. 1.600, uma argolinha na unidade de milhar,
6 na centena e as outras duas hastes deixa vazio. Já foram vendidos 979 ingressos para o jogo e outros 20 ingressos foram doados para o asilo de idosos. Quantos ingressos ainda há para vender? Agora vamos ter que fazer uma operação. Que operação seria essa? Tem duas formas de fazê-la. Você pode somar o número de ingressos mais os ingressos vendidos mais o número de ingressos doados. 979 mais 20, dando um total de 999. Depois dos 1.600, que é a quantidade de lugares, eu subtraio esses 999, o resultado, 601. Pode ser feito de outra forma também. 1.600, que é o total de lugares, menos 979, que é o total de ingressos vendidos, vai dar 621, menos os 20 ingressos doados para o asilo, vai dar 601 também. Então, a resposta final tem que ser 601. Resposta para ser posta aqui embaixo. Quantos ingressos ainda há para vender? Ainda há para vender 601 ingressos. Não esqueça de colocar a letra maiúscula no início da frase e o ponto final. Até o fim do dia, no total foram vendidos 1.235 ingressos para a final. Represente esse número no ábaco. Agora aumentou um pouquinho o número. 1.235, uma argolinha na unidade milhar, 2 argolinhas na centena, 3 argolinhas na dezena, 5 argolinhas na unidade. Escreva esse número no quadro. O algarismo 1 na unidade milhar, o algarismo 2 na centena, o algarismo 3 na dezena e o algarismo 5 na unidade. Escreva com palavras esse número. 1.200, não esquece que é com Z, e 35. 1.235. Próxima página. Atividade 5. Denis é filatelista, ou seja, ele coleciona selos. Denis participa de um clube de filatelistas com mais 4 pessoas. Veja na tabela a quantidade de selos da coleção de cada um. A minha coleção é formada por mais de 3.000 selos, o Denis está falando aqui. O Matheus tem 1.767 selos, a Lélia 3.401, a Alessandra 1.069, o Denis 3.336 e o Nicolau 426. Aqui tem uma explicação aqui falando sobre a arte de colecionar selos. A arte de colecionar selos postais é conhecida como filatelia. No ano de 1840 foi criado o primeiro selo na Inglaterra. O Brasil foi o segundo país a utilizar selos em correspondências. O primeiro selo brasileiro conhecido como olho de boi foi criado em 1843 e hoje um selo raro e muito procurado por colecionadores. Olha que interessante, eu não sabia. Em que século foi criado o primeiro selo brasileiro? Que século que foi? 1843. Então, foi no século, aumentamos aqui, 18 mais 1, 19. Então, foi no século 19. Decomponha pelas ordens o número que representa a quantidade de selos da coleção de Denis. Então, fazer a decomposição ali. Ele tem 3.336. Então, a decomposição. 3 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 3 dezenas e 6 unidades. Mais 6 unidades, né? Que é igual a 3.000 mais 300 mais 30 mais 6. A decomposição das duas formas.
Se você fez uma ou fez a outra, não tem importância. Se fez as duas também, parabéns. Escreva em ordem crescente a quantidade de selos dos participantes do clube. Então, ali é a ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então, vai ficar assim. 426,1069, 1767, 3.336, 3.401. Ponto final. Escreva com palavras os números que representam as duas maiores quantidades de selo. Então, as duas maiores é a do Denis, que é 3.336. Lembrando que 300 é com Z, faça a correção. E da Lélia, que são 3.401. 400 com C. Não esqueça do ponto final. Letra D. O Clube de Filatelistas vai fazer uma exposição das coleções dos participantes. Quantos selos serão expostos no total? Então, aqui a gente tem que fazer uma soma com todos os valores dos selos, aqui, todas as quantidades de selo. 1.767, mais 3.401, mais 1.069, mais 3.336, mais 426. A ordem que vocês fizeram a conta não tem importância, se somou de duas em duas parcelas, se fez uma conta com várias parcelas, com 5 parcelas, não tem importância. O resultado final tem que dar 9.999. A forma que foi feita não tem importância. Página 37. Represente esse número no ábaco ao lado. Então, o número 9.999. 9 argolinhas na unidade, 9 argolinhas na centena, 9 argolinhas na dezena, 9 argolinhas na unidade. Um dia antes da exposição, um deles conseguiu mais um selo e acrescentou à sua coleção. Quantos selos agora no total? Como representamos no ábaco esse número? Então agora aumentou um selo. Como que eu vou fazer essa representação? O número que vem logo após 9.999 é um número com 5 ordens e, por isso, é necessário um ábaco com 5 hastes. Essa nova haste é a ordem das dezenas de milhar. Então, é um ábaco parecido com esse. Aqui eu tenho que acrescentar a dezena de milhar e mais uma haste. Porque eu vou colocar mais uma aqui, eu não posso ter 10 na unidade. Eu vou trocar por uma aqui na dezena, mas eu não posso ter 10 aqui na dezena, então vou trocar por mais uma aqui. Não posso ter 10 na centena, troco por uma aqui. Então, o ábaco que eu vou ter que fazer é um ábaco que eu vou colocar apenas uma argola na dezena de milhar. Faço um ábaco parecido com esse, acrescento mais uma haste, dezena de milhar e coloco mais uma argola, só uma argolinha na dezena de milhar, certo? Quem fez isso, muito bem, parabéns! Olha o ábaco parecido com o que eu acabei de explicar, pessoal. O número que vem logo depois do outro é chamado de sucessor. O sucessor de 9.999 é 10.000. Lemos 10.000. A representação desse número no ábaco é assim. Olha lá, que a prof falou. Coloca apenas uma argolinha na dezena de milhar, que já vai fazer a representação do número 10.000. 10.000 é igual a uma dezena de milhar. O número que vem logo antes do outro é chamado de antecessor. O antecessor de 10.000 é 9.999, é o que vem antes do 10.000, é o antecessor. Atividade 6. Escreva nos quadrinhos verdes o antecessor e nos quadrinhos laranjas o sucessor do número indicado no meio. Então, o que vem antes
que vem depois. Então, tem o número 2. O que vem antes de 2? Quem colocou o número 1 aí, parabéns. Quem colocou o número 3 no sucessor, parabéns. O outro, 40. O que vem antes de 40? 39. O que vem depois? 41. 100. O que vem antes de 100? 99. O que vem depois de 100? 101. 160. O que vem antes de 160? 159. O que vem depois? 161. Acrescenta 1, tira 1. 343. O que vem antes de 343? 342. O que vem depois? 343. 2000. O que vem antes de 2000? 1999. O que vem depois? 2001. Coloco o 2, o 0, 0 e o 1. Então, o que vem antes, eu faço uma continha de menos aqui, ó, menos 1. Coloca aqui. O que vem depois é uma continha de mais 1. Coloco o resultado aqui, certo? Página 38, opa. 38. Aqui agora, a gente vai acrescentar, vai completar a tabela, melhor dizendo, né? Complete um quadro numérico com os números em ordem crescente. Então, tem alguns números e vocês deverão completar que estão faltando, igual a gente já fez, né? Então, 991, 9.991, 9.992, 9.993. Ah, essa parte vocês tinham que responder, né? Igual na sala. 9.994, 9.995, 9.996. Vocês, 9.997, 9.998, 9.999, 10.000. 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, 10.005, 10.006, 10.007, 10.008, 10.009, 10.010. 10.011, 10.012, 10.013, 10.014, 10.015, 10.016, 10.017, 10.018, 10.019, 10.020. 10.021, 10.022, 10.023, 10.024, 10.025, 10.026, 10.027, 10.028, 10.029, 10.030. 10.031, 10.032, 10.033, 10.034, 10.035, 10.036, 10.037, 10.038, 10.039, 10.040. 10.041, 10.042, 10.043, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050. Ixi, agora aqui tá faltando, hein? Como que a gente vai saber que número que vem aqui? É só a gente olhar no número de cima que a gente vai continuar completando, né? Aqui não tem, mas seria 10.050 aqui, né? 10.051, 10.052, 10.053. Quem colocou 10.054 está certo. Aqui seria 10.055. Então, aqui 10.056, 10.057, dois espaços vagos, que é de 10.058, 10.059 e aqui 10.060. Quem completou certinho aí, parabéns. Letra A. Em seu caderno, escreva um texto descrevendo esse quadro numérico. Conte como é o quadro, quais números aparecem nele, como estão dispostos, o que é possível observar em cada linha, como são compostas as linhas e outras informações que você considera importante. Esse texto vocês podem fazer no caderno. Quem está sem o caderno pode fazer numa folha avulsa, só na frente, não faça no verso, depois a gente cola no caderno quando chegar no colégio.
Mas faça o texto, explica lá quantas linhas tem, quantas colunas tem, ó, assim, um pezinho. Quanto que aumenta na linha, na coluna tá aumentando de quanto em quanto. Dá para fazer um textinho bem legal, tá? Letra B. Qual é o antecessor do primeiro número desse quadro? Antecessor é o que vem antes. Então, se o quadro começa com 9.991, o que vem antes é o 9.990. Pode colocar só com algarismos, tá bom? Letra C. Qual é o sucessor do maior número desse quadro? Sucessor é o que vem depois. O maior número do quadro é 10.060. Então, o que vem depois vai ser 10.061. Se você colocou esse número, está de parabéns. Letra D. Observe o quadro e indique o antecessor de 10.025, 10.024. O sucessor de 10.025, 10.026. O número cujo sucessor é 10.037. Sucessor 10.036. O antecessor de 10.041. 10.042. Presta atenção na quantidade de zeros, tá? Para não fazer o número errado, senão já era. Explique com uma frase as posições ocupadas do quadro pelos antecessores de todos os números que têm 1 na ordem das unidades. Então, aqui, o que a gente pode explicar aqui? Que os antecessores desses números estão na coluna dos números que têm 0 na ordem das unidades, uma linha acima de cada um. Então, ali onde que tem 0, ó, aqui onde que tem 0 na unidade, todos são na mesma coluna, ó. Todos estão na mesma coluna e são numa linha acima de cada um. Vai ficar tudo um em cima do outro. Veja os espaços que faltam, a letra F agora. Veja os espaços que faltam na última linha do quadro. Escreva os números que estariam nesses espaços se a última linha do quadro estivesse completa. Essa aqui a gente já foi até respondendo, eu fui respondendo para vocês já, né? Seriam os números 10.051, 10.052, 10.053, 10.055, 10.058, 10.059. Então, por enquanto, foi isso que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham acertado bastante, tenham conseguido fazer. Se tiver qualquer dúvida, manda para a Pro lá na escola web, lá nos comentários, pergunta, não fica com dúvida, porque a gente vai ter que resolver, vai ter que ir fazendo por aqui até acabar tudo isso. Tô com saudade de vocês, viu? E lavem as mãos e fiquem em casa. Beijos e até a próxima matéria.